Olá, bom dia. Vamos lá começar uma live. Desculpa os horários, né? Que é difícil. Essa aí tá esse horário, mas eu não tenho nenhum outro momento, então nenhum outro horário. Mas estou tentando organizar para ter um momento mais à noite, fica mais fácil. Vamos falar hoje sobre refluxo, né? É muito comum casos de pessoas com essas queixas de refluxo, tá? Que é aquela queimação no esôfago. Então o ácido, a gente já percebe que o ácido, né, ele está pronto para dissolver os alimentos. Então o refluxo, quando a pessoa tem aquela queimação no esôfago, aquela queimação, ela pode desenvolver vários sintomas. Então o que é o refluxo, né? O refluxo é quando aquele ácido, ele vem do esôfago, vem para o esôfago e pode queimar e causar vários sintomas. Pode atrapalhar até o dia a dia das pessoas. Então a pessoa pode desenvolver aquela tosse crônica, pode desenvolver aquele pigarro, aquelas pessoas que entalam, queimam, né? Tem aquela queixa de que sempre, principalmente alguns sintomas pode desenvolver. Então até asma, até desenvolver asma, que são aqueles sintomas extraesofágicos. Então assim, tem que ter esses cuidados. São várias orientações de cuidados para não desenvolver esses sintomas. Eu vou falar um pouquinho como que é o nosso aparelho digestivo, né? Nós temos aqui, né, o aparelho digestivo. Aqui você percebe o esôfago. Aqui nós temos aqui tem o anel hiatal, então que a gente chama de esfíncter esofagiano inferior. Então aqui a comida passa pelo esôfago, chega no estômago. Então chegando aqui vai sair a acidez da mucosa do estômago e vai ajudar a dissolver os alimentos. Então quando a pessoa tem refluxo, esse ácido volta para o esôfago e causa essa queimação, né, que incomoda. Então aqui esse líquido, né, que é o ácido, né, ele volta, reflui e causa essa queimação, esse mal-estar. E pode desenvolver esofagite, né, erosiva. Então a esofagite erosiva causar aquela corroer a mucosa. Esofagite erosiva. Então pode corroer, né, toda essa mucosa. Então queima, dói, desenvolver vários sintomas. Tô falando nesse horário, né, que é ruim, quando a gente está trabalhando, os pacientes falam, mas depois vocês podem ter acesso a outro horário, né, o conteúdo. Então desenvolver essa esofagite erosiva. E essas erosões, com o tempo, pode levar até o câncer de esôfago. Então, o câncer de esôfago, com o tempo, você vai desenvolvendo aquela a metaplasia intestinal. Então, uma iniciada que a gente chama de esôfago de Barrett. Então esse esôfago de Barrett, com o tempo, a pessoa pode desenvolver pelo refluxo até um câncer de esôfago. Então tem esses cuidados. Quais são as principais causas para refluxo? As principais causas também são hérnia de hiato. Então hérnia de hiato, quando o alimento passa pelo esôfago,
chega no estômago, tem, né, como eu já falei, o esfíncter esofagiano inferior, que tá nessa região, que ele vai fechar e impedir que a acidez volte e queime o esôfago. Então, quando a pessoa tem uma hérnia de hiato, esse alimento vai voltar. E a pessoa, tá vendo aqui, ó, aqui um estômago normal, dividido, o estômago vai subir por aquela portinha e vai subir para o esôfago. Então, quando sobe, desenvolve uma hérnia de hiato. Geralmente, os sintomas dessa hérnia de hiato dá mais quando a hérnia tem mais de 3 centímetros. Então, a pessoa começa a sentir refluxo. Então, assim, alguns casos é interessante, tem vários cuidados que tem que ter para não desenvolver essa hérnia de hiato. Então, a pessoa tem que evitar de comer, né, em grande quantidade. Às vezes a pessoa come aquele prato de comida, né, aquele prato excessivo. Então, pode com isso causar essa compressão, né, gástrica e causar esse refluxo. Então, comer de 3 em 3 horas, em menos quantidade. Também porque o estômago vazio por muito tempo, essa acidez, né, vai desenvolvendo essa acidez e ela pode voltar e causar esse refluxo. Excesso de ansiedade, pessoas muito ansiosas, estressadas, aumenta, né, a descarga adrenérgica, aumenta a acidez e a pessoa pode também desenvolver mais o refluxo. A pressão do diafragma. Então, quando você for fazer exercício, né, ter cuidado com a respiração. Às vezes, quando você vai, por exemplo, levantar um peso. Então, se a pessoa, por exemplo, você faz inspiração, você prende o ar e faz aquela força diafragmática. Então, aquelas pessoas que fazem muito esforço físico, essa força pode comprimir ali a região do diafragma e empurrar o estômago para o esôfago e com o tempo desenvolver um refluxo. Então, quando você vai levantar peso, é bom você expirar, soltar o ar, tá? Para evitar essa compressão. Outros cuidados, né, importante também, existe a alimentação, né, evitar comidas gordurosas, evitar, assim, também, né, o chocolate, as cafeínas, tudo isso pode aumentar ali essa acidez. Então, ter todos esses cuidados. E é interessante, né, que fala assim, além do refluxo, né, ter esses cuidados que podem, com o tempo, desenvolver até um câncer. Mas lembrando que refluxo tem cura, né, mas para ser curado tem que descobrir qual a causa, né, desse refluxo e resolver, às vezes mudar o estilo de vida, né, a alimentação. Existe refluxo até por medicamentos também. Às vezes você tem ali um problema na contração, na anatomia do esfíncter esofagiano inferior. Então, quando você vai tomar, os idosos principalmente, toma aqueles comprimidos grandes, às vezes fica ali, tá? Nesse esfíncter, nessa portinha ali, e aí dissolve ali, pode causar ali uma úlcera, corroer por medicamentos. Então, anti-inflamatórios, tá? Evitar anti-inflamatório. Também temos a esofagite por alergia, né? Pessoas desenvolvem esofagite por alergia alimentar. Existem pessoas também que falam, eu tenho refluxo, mas eu faço endoscopia e não dá refluxo. Por quê? Porque existe também o refluxo que não é por acidez, é um refluxo não ácido. E aí essas pessoas, elas já não respondem tanto aos antiácidos, esses remédios como o omeprazol, como o hidróxido de alumínio, porque existe a esofagite, é mais rara, mas tem a esofagite
que não é pela acidez. Então a pessoa faz a endoscopia e dá normal, né? E então esses cuidados, crianças também podem desenvolver refluxo. Então nas crianças, né, geralmente ela pode até desenvolver otite. Otite, às vezes ela acorda do nada e chora bastante e a mãe não sabe por quê e do nada ela para de chorar. Então ela também pode estar desenvolvendo refluxo. Então é importante, tá? O diagnóstico pode ser feito por uma simples endoscopia digestiva. É um exame tranquilo. Muitas pessoas têm medo, né? Não falam, mas é um exame, você faz anestesia, vai dormir. É um exame muito tranquilo, não precisa ter medo. Então, se você tem esses sintomas, procura um profissional de saúde que ele vai te ajudar, vai pedir um exame necessário e você vai tratar, vai descobrir qual que é a causa e vai tratar essa causa, tá bom? Tenha um bom dia, né? Espero poder organizar para ter um horário melhor pra gente estar conversando um pouco, tirando as dúvidas.